nono ano, nós vamos então trabalhar a segunda parte do nosso conteúdo sobre a Era Vargas. Nós temos que observar que na nossa primeira parte, na aula 1, sobre a Era Vargas, eu falei para vocês, eu falei que o conteúdo é dividido em 3 tópicos, tá? Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo de Vargas. Então agora nós vamos para a segunda parte, tá, da nossa aula. Estado Novo, ele vai de 1937 a 1945. O Estado Novo, Brasil, Estado Novo, ou Terceira República Brasileira, foi um regime político brasileiro instaurado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, que vigorou até 31 de janeiro de 1946. Era caracterizado pela centralização do poder. A principal característica é essa, centralização do poder. Então, centralização do poder acompanhado de nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo. Em setembro de 1937, candidatos, mantendo uma agenda de compromissos com suas campanhas de governo varguista, divulgou à imprensa a existência de uma conspiração comunista. Então, nós temos que observar que a disputa política era muito forte naquele período. Em todos os momentos da história brasileira é marcado por essa disputa política. Então, em 1937, a Assembleia Constituinte, ela vai procurar, digamos assim, estudar essa questão mais profunda da presença de comunistas no Brasil. Em 1937, o governo ele procura articular a questão do Plano Cohen. Plano Cohen. Aí observe só, tudo não passava de uma farsa. Foi apenas uma manobra política do governo para permanecer mais tempo no poder. Não existia, de fato, a presença desses comunistas ameaçando o governo naquele período. 10 de novembro de 1937, Vargas dissolveu a Assembleia Constituinte. Então, o presidente outorgou, impôs uma nova Constituição. Por isso que, quando eu fiz referência, logo no início, foi citada a questão da Terceira República, conhecida como essa Constituição que ele foi imposta à nação brasileira, ela foi chamada de a polaca, a Constituição como a polaca. Constituição polaca. Por que polaca? Porque ela foi inspirada na Constituição polonesa deste mesmo período, que a política na Europa, essa política autoritária, nazismo, fascismo, como já citei anteriormente. Nacional desenvolvimentismo de Getúlio Vargas. É evidente que durante o governo do Estado Novo, houve uma grande centralização política e econômica nas mãos do presidente. Muitos opositores de Vargas, diante da censura, resolveram se exilar em diversos países, no plano econômico conhecido como nacional desenvolvimentismo. Vargas ele vai conseguir apoio dos Estados Unidos, que, envolvido na Segunda Guerra Mundial, buscaram apoio brasileiro. Vargas construiu ele contraiu grandes empréstimos para investir na nacionalização da economia, principalmente criando grandes estatais. Em 1941, foi criada a Companhia de Siderúrgica Nacional, a CSN, cujo objetivo era produzir aço para consumo interno. Além disso, Vargas criou em 1938 o Conselho Nacional do Petróleo, CNP, estatizando a exploração e o refino das produções de petróleo, a existente do controle sobre a distribuição. Em 1942, foi fundada então a Companhia Vale do Rio Doce, com o objetivo de explorar minérios de ferro,
na região de Minas Gerais e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Então, nacional desenvolvimentismo. Não se fala nesse ponto de liberalismo. Getúlio Vargas não aceitava a política neoliberal, porque ele tinha que ter o poder, o domínio sobre tudo que era criado no Brasil naquele período. Nós temos um quadro um quadro estatístico aqui apresentando o crescimento anual da agricultura e da indústria no Brasil. Então, não dá nem para comparar a questão da indústria, a agricultura, o que representa, e a indústria, o tanto que se desenvolve, que vai à frente. 1920 e 1929, então a indústria passava só até ali. Depois, a agricultura era mais expressiva. De 1920 a 1929, era mais expressiva a agricultura. Logo depois, 1933 a 1939, a indústria ganha espaço e não perde mais. Daí em diante, a agricultura começa a perder espaço. A organização sindical e os direitos trabalhistas. Então, Vargas, como ele tinha essa questão de centralizar tudo em suas mãos, ele procura organizar a questão dos sindicatos de trabalhadores, para poder controlar depois. Com a valorização da industrialização durante o governo Vargas, os trabalhadores eles passaram a ser a principal preocupação do governo Estado Novo. Agora, só observe, os trabalhadores que são responsáveis pela produção do país, consequentemente, os consumidores da maior parte da produção. Então, trabalha na indústria e, ao mesmo tempo, é dono da maior parte do consumo desses produtos. Nós temos aqui um breve trecho do discurso de Getúlio Vargas, e então, em todos os momentos, em suas campanhas políticas, quando ele iniciava o discurso, iniciava com a seguinte expressão: operários do Brasil, ou trabalhadores do Brasil, sempre com essa expressão. Populismo à frente aí em primeiro plano. Em 1943, Getúlio Vargas decretou a consolidação das leis do trabalho, conhecida como a CLT. Aí ele vai procurar organizar através da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Vai procurar organizar toda a questão do trabalhador no Brasil. Trabalhador, homem, mulher, a criança, o infanto juvenil como jovens aprendizes. A questão do indígena no governo de Vargas. Durante o governo de Vargas foi criado um programa chamado Marcha para o Oeste, com o objetivo de ocupar territórios conhecidos como vazio demográfico. No entanto, o que chamava vazio demográfico, na verdade, eram áreas do interior do país, principalmente na região centro-oeste, com grande capacidade produtiva, ocupadas especialmente por indígenas. Então aí começa o entrave na luta contra os indígenas. Nós temos uma imagem apresentando bem essa questão da aproximação, governo e indígena. Em 1939, Vargas criou o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, com o objetivo de enaltecer a imagem dos indígenas e incorporá-los à sociedade brasileira. Desde então, a imagem do indígena passou a fazer parte das campanhas publicitárias governamentais, que afirmavam o europeu indesejável. O europeu indesejável. E consagravam o indígena, tentando mudar a concepção eurocêntrica da história e da cultura vigente no país. A nossa história sempre era vista, passada pelo lado da cultura europeia, sempre de lá para cá. A educação ela foi utilizada no governo de Vargas como uma espécie de propaganda. Então, o governo Vargas cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, chamado DIP. O governo de Getúlio Vargas definiu a ideologia referente ao Estado Novo, principalmente no que se refere ao ideal nacionalista. Nós temos um trecho aqui no box, fala o trecho da censura de uma música da época, em que ele fala: o bonde de São Januário, está na versão original. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Depois, essa letra da música, depois da censura, ela foi mudada.
ela foi transformada, tudo era censurado. Nós vimos aqui também a questão do Ministério da Educação, no período, em 1930, vai promover uma série de mudanças na organização do currículo das escolas, tá? Criar uma série de institutos aí. Um projeto de educação feminino, a mulher no Estado Novo. Durante o governo de Vargas, ocorreu o fortalecimento do papel feminino na sociedade brasileira, tal como os integralistas pensavam. A proposta educacional do governo de Gustavo Capanema, então representante do Ministério da Educação, apresentava uma ideia de um novo Plano Nacional de Educação, que circulou entre os governantes desde a Constituição de 1934 durante o ano de 1937. O projeto foi encaminhado para aprovação. Contudo, o decreto de estado de sítio em novembro impediu a sua definição. Nós vamos observar que mesmo assim o reconhecimento, a questão da mulher nesse período, ela teve a sua importância, só que também de forma assim bem censurada. E o fim do Estado Novo, que ocorre, olha, é só observar, nós falamos anteriormente no início, vai até janeiro de 1946. Aí observe, a ação do governo varguista de entrar na Segunda Guerra Mundial em 1942 para combater os regimes nazi-fascista não condizia com o governo que, em linhas gerais, apresentava características totalitárias do que democráticas. Com base nisso, várias manifestações ocorreram no Brasil, exigindo o fim do governo de Getúlio Vargas. O presidente ele foi muito pressionado nesse período, outros grupos, inclusive militares, pressionaram Getúlio Vargas nesse período, porque em 1945 vai ocorrer uma reorganização política partidária, onde a Rússia ela vai interferir nessa questão, e vários partidos políticos vão ser criados nesse período. Quando Getúlio Vargas ele abdica do poder, ele sai do poder, então você vai observar que um movimento de ruas vai sair, uma grande manifestação, tá, um grande manifesto em apoio a Getúlio Vargas. E o nome desse movimento passou a ser chamado de queremismo, onde as pessoas gritavam: queremos Getúlio, queremos Getúlio. Nós vamos encerrar aqui a nossa segunda aula do tópico A Era Vargas. Agora nós vamos pegar o material, fazer atividades, as questões que vai da página 434 até a página 445. 434 até a página 435. Tá? 435. Apenas essas duas páginas, 434, 435. As duas páginas nós vamos fazer de atividade. Nós vamos estudar, procurar videoaulas sobre esse contexto e estudar mais sobre essas questões. Até o nosso próximo encontro.